Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André da Soft Center. Para encerrar então essa série de vídeos que a gente fala sobre o meio caminhoneiro, a gente vai falar então sobre a emissão do CTE. E eu queria saber se você é uma dessas duas pessoas, né? Tem aquela pessoa que viu no meio caminhoneiro uma oportunidade para driblar um pouco a burocracia e abrir uma transportadora, só que aí pensou assim, poxa, será que o MEI pode emitir CTE? Ou então você pode ser aquele motorista autônomo que viu simplesmente um jeito de sair da informalidade, mas aí bateu a dúvida. Será que se eu tiver um CNPJ, se eu tiver um MEI, eu vou ser obrigado a emitir CTE? Então, nós vamos responder essas duas perguntas nesse vídeo aqui. Se o MEI caminhoneiro pode emitir CTE e se o MEI caminhoneiro é obrigado a emitir CTE. Indo direto ao ponto, o MEI caminhoneiro não é obrigado a emitir CTE, mas pode sim emitir se quiser. Só que não é tão simples assim o MEI conseguir emitir CTE. Tá? Existem 3 pontos que eu vou falar um pouco, explicar um pouco mais sobre esses 3 pontos aqui, que influenciam nessa relação entre MEI caminhoneiro e emissão de CTE. O primeiro ponto é sobre a dificuldade que o MEI vai enfrentar em alguns estados para obter a inscrição estadual e também para conseguir se credenciar junto à Cefaz. Para emitir CTE, a sua empresa precisa ter uma inscrição estadual e também precisa estar credenciada na Cefaz. Mas se a legislação federal diz que o MEI pode realizar transportes intermunicipais e interestaduais, então o caminho natural é que os estados se adequem a essa legislação e passem a permitir que o MEI tenha uma inscrição estadual e também se credencie junto à Cefaz. Mas esse é um ponto um pouco nebuloso ainda, varia muito de estado para estado. Pode ser que no seu estado você consiga fazer um MEI, abrir o seu CNPJ, se credenciar na Cefaz, obter sua inscrição estadual, tudo certinho, sem problema nenhum. Mas pode ser também que você não consiga nenhum dos dois, nem inscrição estadual, nem credenciamento junto à Cefaz, e aí você não vai conseguir emitir CTE, nem que você queira. O segundo ponto é sobre o TAC equiparado. De acordo com a legislação, os TACs equiparados não são obrigados a emitir CTE. Beleza, mas que raio é isso de TAC equiparado? Existem 3 tipos de transportadores registrados na NTT. O primeiro tipo é a ETC, que são empresas de transporte de cargas. Tem as CTCs, que são as cooperativas de transporte de cargas. E o TAC, que é o transportador autônomo de cargas. Já o TAC equiparado não é bem uma categoria, é uma visão da NTT que equipara ao TAC, ao transportador autônomo de cargas, todas as empresas de transporte de cargas que possuem até 3 veículos registrados na NTT no nome daquela empresa. E também todas as cooperativas de transporte de cargas, as CTCs. Na visão da NTT, então, essas transportadoras com até 3 veículos se equiparam aos transportadores autônomos de cargas em relação às obrigatoriedades da operação de transporte. Traduzindo, então, aqui para a nossa língua, se você abrir um MEI caminhoneiro e tiver até 3 caminhões, o que é muito provável que aconteça, tá? Então você vai ser considerado um TAC equiparado e não vai ter obrigação nenhuma de emitir CTE. Então, se você é aquela pessoa que estava com medo de abrir um MEI, na verdade estava com medo de ser obrigado a emitir CTE, pode ficar tranquilo. Não é esse o caso, você não é obrigado a emitir CTE. Provavelmente você será considerado um TAC equiparado. Mas se você quer emitir CTE, porque na verdade o que você quer é abrir uma transportadora, então eu vou repetir algo que eu já disse aqui em outros vídeos, tá? Que é o terceiro ponto. Só o CNPJ não te habilita a emitir um CTE, beleza? Então você ainda precisa de certificado digital, seguro obrigatório, de um credenciamento junto na Cefaz, inscrição estadual, precisa regularizar o seu RNTRC, como CNPJ, não mais como CPF. São esses e mais alguns passos que estão detalhados lá no nosso guia prático, que te leva desde a formalização do CNPJ até o seu primeiro CTE como transportador. O MEI caminhoneiro pode até diminuir e facilitar um pouco a burocracia na hora da abertura do CNPJ, beleza? Mas a nossa recomendação é o seguinte: para o caminhoneiro, que vai continuar sendo caminhoneiro, só quer sair da informalidade, é para você que é o MEI caminhoneiro, tá? Então converse com seus clientes aí, mas do nosso ponto de vista, pode ser uma boa. Agora, para você que quer formalizar uma transportadora, iniciar as suas próprias operações, emitir CTE, MDFE, o MEI não é o mais adequado, beleza? Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui, é MEI caminhoneiro, não é MEI transportadora. Infelizmente, não dá muito para driblar as burocracias na hora de abrir uma transportadora até iniciar as operações, tá? Mas existe já um caminho mapeado lá no nosso guia prático e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vai lá, dá uma olhada. Um abraço, até mais!